Muito bom dia. Cá estamos mais uma vez então para ver as novidades que temos em relação ao software. Mais uma vez eu agradeço também a vossa presença. Quem não está tão familiarizado com isto, eu vou estar a apresentar o software. Vamos ter aqui também o David Costa, que vai estar a responder por chat qualquer questão que queiram colocar, e temos também o Francisco Machado na parte de mais comercial, se houver alguma questão mais comercial, mais virada para a parte comercial, portanto teremos então também gente a responder. Na final da sessão, portanto todas as questões que quiserem entretanto colocar serão depois respondidas. Ora, muito bem, vamos então começar com a apresentação das novas aplicações propriamente ditas, das novas características. Ora bem, uma das características que tem a versão 15 do WinWork, uma das novas características, é exatamente o novo aspecto gráfico. Nós temos houve aqui cuidado de fazer algumas alterações gráficas, nomeadamente torná-lo um pouco mais moderno, por assim dizer, a própria aplicação. Existem aqui algumas questões, nomeadamente que têm a ver com o tipo de letra e o tamanho da letra. Foi feito aqui um pequeno ajuste em termos de tamanho de letra para se tornar um pouco mais legível, e também um tipo de letra mais claro, de forma a facilitar a leitura. Contudo, eu chamo a atenção que em termos de tamanho de letra estamos sempre condicionados à quantidade de informação que colocamos, e depois poderemos ter vários tipos de resolução depois nos clientes que poderá alterar isso. O software desde sempre funcionou como resolução mínima 1024 por 768 e, portanto, quando temos resoluções muito elevadas, o tamanho de letra pode ficar pequeno. Portanto, se calhar, em determinadas situações, não é aconselhável ter resoluções, digamos, muito elevadas, muito além de 1024 por 768, portanto, às vezes poderemos depois ter dificuldade na leitura do texto. Outra das alterações, portanto, como já vimos, o tipo de letra é bastante diferente, é mais claro, e temos também uma forma diferente de selecionar. Aparece aqui o amarelo como seleção, isto principalmente para permitir que seja identificado o zebrado que está na própria tabela. Quando temos uma tabela em que é zebrado, como nós tínhamos um azul forte, nós não conseguimos identificar qual era o zebrado que estava por baixo. Então foi colocado aqui estas barras amarelas de forma a tornar-se mais fácil identificar toda a informação que está contida na própria tabela. Existem algumas outras alterações, nomeadamente em termos de seleção também das próprias combo boxes, em que temos também um amarelo de forma a tornar-se mais legível, e de alguma forma existem também algumas alterações mesmo em termos de cor e em termos de aspecto gráfico da aplicação. Outra das funcionalidades que também é extremamente importante e que foi, digamos assim, tido em conta é exatamente a base de dados. Esta versão, a versão 15, aparece também como uma versão nova da base de dados. Isto é, quando for instalada a versão 15, vai ter que ser substituída também a base de dados. Essa substituição não tem custos adicionais, portanto a base de dados não tem um custo específico, e por outro lado também é mantida a compatibilidade de dados. Contudo, esta base de dados tem algumas melhorias que estão associadas à própria evolução da tecnologia, não nossa, neste caso em concreto, mas das ferramentas que utilizamos. E, portanto, esta base de dados, além de ser mais rápida, obviamente que estamos aqui a falar mais rápido, entre 8% a 10%,
Poderemos dizer que não é o dobro mais rápido, portanto não é 50% mais rápido, nem é 100% mais rápido, mas é 8, 10%, que é significativo. Além dessa característica que julgo que é sempre bem-vinda em termos de velocidade na aplicação, tem também uma outra característica da estabilidade, que é mais estável, e tem um mecanismo de aproveitamento de tempos mortos de acesso à base de dados para otimizar o seu próprio acesso. Portanto, ele, quando não está a ser utilizada, ela própria vai fazendo a manutenção para que o seu acesso seja mais célere. Portanto, isto em termos da base de dados, que, como já vimos, vai ser então instalada na altura em que for instalada a versão 15, tem também uma nova versão da base de dados. Isto não é muito visível para o utilizador, mas é sem dúvida importante. Depois temos aqui uma característica que eu acho que é fundamental, principalmente para os administradores de sistema, que têm sempre a preocupação das permissões e dos acessos, e então nós colocamos aqui uma característica que eu acho muito interessante, que tem a ver com nós podermos definir, quando digo nós, o administrador de sistema, poder definir de uma forma muito simples e intuitiva quais são os acessos que cada um dos grupos de utilizadores temos. Como vocês sabem, portanto, nós, para acedermos, temos de ter um login e password, e esse login e password está associado a um perfil do utilizador. Esse perfil do utilizador era feita a manutenção através de uma interface que funcionava por menus, que não era muito intuitiva. Então nós colocamos aqui uma ferramenta muito simples de utilizar, que é através, e sempre que eu estou com um administrador de sistema, através do botão do lado direito acedemos ao menu de contexto, e no menu de contexto temos as permissões do grupo. Obviamente, se tivermos mais coisas neste menu de contexto, também vai aparecer uma série de outras opções e também permissões de grupo. Estas permissões de grupo, no fundo, são as definições por perfil. Portanto, eu ao clicar aqui, vou obter aqui todos os perfis que eu tenho ativos, portanto, que tenho criados no sistema, que temos então a possibilidade de, por exemplo, se quisermos restringir o acesso a um grupo de utilizadores, a uma característica qualquer das entidades, no caso dos clientes, poderemos muito facilmente, vamos supor os contactos, poderemos muito facilmente chegar aqui, permissões de grupo, e dizemos que não queremos que tenham contactos aqui, quais os grupos que não querem. Este aqui é um pouco confuso, é mais confuso, porque temos aqui os contactos, ele vai me dizer também se eu quero ter acesso a este tudo, portanto é mais complicado, mas vamos ver aqui um caso mais simples, por exemplo o código postal, que são uma das características da entidade. Portanto, eu ao fazer aqui permissões de grupo, ele vai-me aparecer todos os grupos e eu agora só tenho que dizer se cada um dos grupos está ativo, está invisível, está grade, etc. Portanto, eu ao definir aqui, por exemplo, que isto está grade para o grupo default, imediatamente todos os utilizadores do grupo default vão passar a ver, eu não sei se estou no grupo default, porque julgo que sim, e como estão a ver, passei a ter imediatamente este campo aqui como grade. E não tenho a possibilidade de alterar o código postal. Portanto, esta é uma característica para a definição das permissões por grupos, que é, sem dúvida, muito interessante e bem-vinda para os administradores do sistema e quem tem essa preocupação. Uma outra característica que também foi de alguma forma solicitada pelos clientes, e eu devo dizer que a versão 15 do software, esta versão que estamos a ver, é talvez a versão que teve mais alterações e mais incorporação de sugestões dos clientes. Muitas das características que vamos ver aqui foram sugestões de clientes,
Algumas delas poderá até inclusivamente já estar nesses clientes que pediram essa mesma sugestão, mas, portanto, temos aqui sem dúvida uma quantidade muito grande de alterações que foi feita e de ajustes que foi feita na versão. Então, isso vinha agora a propósito da próxima característica que eu ia falar, que é a consulta direta através de código alternativo na ficha. Até agora, nós tínhamos aqui nos produtos, nós só poderíamos colocar aqui o código do produto. Portanto, eu colocava aqui o 101001, por exemplo, e obtinha aqui a ficha do produto e as características do produto, etc. Portanto, eu conseguia aceder à ficha do produto. A partir desta versão, passamos a ter, então, a possibilidade de colocar aqui também os códigos alternativos que temos. E nós estamos a ver que, por exemplo, esta ficha tem este código alternativo. Eu, se colocar aqui ok, não deu para ver porque já lá estava dentro, mas se eu colocar o código alternativo do produto, que pode ser então o código de barras, poderá ser outro tipo de código alternativo, como vocês já sabem, nós conseguimos aceder imediatamente à ficha e ele associa de forma imediata, portanto, torna-se muito mais um acesso direto e não preciso de fazer a pesquisa. Isto já era possível fazer a pesquisa através dos códigos alternativos. Contudo, a pesquisa, ou aliás, a digitação direta no código não era possível e a partir de agora passou a ser, e é um acesso muito mais rápido a todos dos produtos, portanto à ficha de produto, através de todos os códigos alternativos que estiverem registados na própria ficha. Uma outra característica que ainda tem a ver aqui com as fichas de produto e identidades, etc., que também foi uma sugestão de um cliente, de um utilizador, tem a ver com os refreshes que são feitos. Refresh, portanto, refrescamento da página, basicamente, que são feitos nas próprias fichas. Nós, se tivermos, por exemplo, aqui este produto e fizermos aqui consulta a movimentos, vamos obter aqui um conjunto relativamente grande de movimentos. Estes movimentos, sempre que eu passava para uma outra ficha ou para uma outra opção, eles imediatamente, quando eu voltava a entrar, ele voltava a fazer o refresh. Portanto, isto é, voltava a recarregar a página e voltava a apresentar todos os resultados. Isto implicava duas coisas. Uma perca de tempo, ou algum tempo que era gasto, e depois também uma outra situação que era, ele, como estava a recarregar todos os dados, implicava um trabalho adicional à base de dados. Nós, quando temos vários utilizadores a utilizar a mesma base de dados, obviamente que existe sempre a questão de otimizar os acessos à base de dados. Se nós tivermos 20 ou 30 utilizadores que estão a fazer o refrescamento de páginas, a base de dados, obviamente, vai ter que responder a esses 20 ou 30 utilizadores e vai ter algum tempo de espera, portanto, vai ter uma performance inferior. Neste caso, o que é que foi feito? Foi criado aqui um algoritmo de forma a que este refrescamento não é feito quando nós entramos na página, mas sim quando é mudada a ficha. E foi também acrescentado aqui um botão de refrescamento. Portanto, de forma a que o refrescamento não é de forma automática, mas pode ser sempre feita pelo próprio utilizador. Isto tem grandes vantagens, principalmente se nós estivermos a fazer, então, consultas que sejam mais complexas e que implicam um tratamento muito grande dos dados, ou bastante grande, e que implica então uma carga de trabalho bastante grande para a base de dados e consequente espera de tempo. Portanto, esta é mais uma característica, mais uma sugestão do utilizador. Uma outra característica que também aparece nesta versão tem a ver com as imagens. Como nós vimos já devem ter percebido, passamos a ter aqui bastante mais imagem, passou a estar muito mais visual esta versão, a possibilidade de incluir imagens, etc. E uma das situações tem a ver aqui com
a maneira como nós vemos as imagens. Portanto, as imagens que nós temos nos produtos, no caso dos produtos, mas no caso das entidades o processo é idêntico, passou a ser possível a sua consulta e visualização numa galeria de imagens, portanto, em vez de ser apenas imagem a imagem, como nós tínhamos anteriormente. Portanto, nós poderemos ver isto numa galeria de imagens, neste caso tenho aqui 3, mas se tivesse mais, iriam aparecer todas as imagens, e que se torna muito mais fácil depois identificar as imagens que estão associadas a cada um dos produtos ou a cada uma das entidades. Portanto, esta galeria de imagens também veio melhorar substancialmente a forma como nós consultamos e como nós vemos a informação de cada um dos produtos. Uma característica que também é, sem dúvida, interessante e que também tem a ver com a ficha dos produtos, tem a ver com as observações dos produtos. Vocês recordam-se que nas observações dos produtos já era possível ter aqui uma série portanto, de dados que nós podemos colocar aqui. O que não era possível, isso sim, era nós colocarmos imagens e texto formatado. Com esta situação, em que nós poderemos alterar a cor do texto, alterar o tamanho de cada uma das partes do texto, incluir imagens, ora bem, isto vai nos permitir e vai permitir fazer realçar determinadas partes das observações que nós pretendemos. Portanto, nós, ao olharmos para uma observação, conseguimos fazer a leitura muito mais imediata daquilo que é verdadeiramente importante, ou que consideraram verdadeiramente importante, quem colocou essa informação. Portanto, torna-se muito mais agradável nós consultarmos as fichas, portanto, temos agora já um conjunto de informação visual sem termos que estar a fazer leituras muito específicas, portanto, numa forma geral, temos logo imediatamente uma panorâmica de toda a informação e, portanto, temos isto de uma forma muito mais visual e também podendo realçar determinadas partes do texto. Acho que isto é muito importante e vocês vão ver depois com o andar da utilização, com a utilização constante que vão fazer, com a utilização que vão fazer do próprio software, vão ver que é uma característica que vão achar muito interessante e dificilmente voltariam a utilizar apenas texto corrente. Além disso, também tem a possibilidade, e portanto aqui sim também é interessante, a possibilidade de eu aumentar o tamanho do texto e portanto tornar-se mais legível, principalmente para utilizadores que tenham resoluções muito elevadas ou que tenham alguma dificuldade em termos de visuais. Mas, portanto, aqui poderemos ajustar, sim, o tamanho da letra. O mesmo acontece na descrição da ficha de produto. Nós estamos a ver aqui que, mais uma vez, temos a possibilidade, não era neste produto, vamos buscar aqui outro produto, que já estava aqui. Portanto, mais uma vez temos aqui, então, a situação de, na própria descrição do produto, colocarmos imagens e texto formatado. Estas imagens e texto formatado, além de nos permitir descrever as características do produto mais facilmente e, portanto, nós podermos ajustar de uma forma mais eficaz, digamos assim, as observações àquilo que nós pretendemos, tem outra característica que já tinha anteriormente, que era a descrição poder passar para o documento. Ou seja, nós poderíamos ter logo automaticamente a descrição do produto, ou aliás, tínhamos automaticamente a descrição do produto no documento, que depois, obviamente, poderíamos retirar. Neste caso concreto, nós temos aqui imagens e texto. E isto passou também a ser possível de transportar para o produto, ou para o documento. Ou seja, nós ao estarmos a fazer aqui uma descrição, a colocar uma imagem do produto, etc., esta descrição e esta imagem poderão aparecer nos próprios documentos. O que é extremamente interessante, passamos a ter um documento muito mais visual. Mas com esta característica também,
voltamos a ter aqui uma situação que me parece que é muito interessante do ponto de vista prático, que é, eu tenho a minha descrição com imagens, com texto, mas poderei, em determinadas situações, não querer que ela apareça no documento. Então foi acrescentada aqui uma característica que é poder definir, quando estamos em alteração, poder definir se esta observação vai ou não para o próprio documento. Se estamos ou não a fazer, portanto, se esta característica, ou aliás, se esta descrição vai para o documento. Se nós não quisermos que esta descrição apareça no documento, pura e simplesmente podemos fazer isto e então isto já não vai imprimir no documento. Esta é uma característica também que é interessante, de forma a nós podermos selecionar aqui o que queremos que apareça e que não apareça no próprio documento. Muito bem. Outra característica que também ainda tem a ver aqui com os produtos tem a ver com as listagens. Ora bem, nós já vimos que temos aqui uma série de informação gráfica, passou a constar no próprio documento, no próprio produto, peço desculpa. Portanto, uma série de informação que eu poderei, então, transportar para as próprias listagens, o que também é, sem dúvida, interessante, uma vez que nós poderemos, por exemplo, fazer, não estou no lugar correto, podemos então fazer listagens que nos permita fazer, incluir as próprias imagens. Eu vou só pôr aqui para evitar, penso que é isto. Ora bem, cá está. E nós temos então aqui uma listagem, que no caso eu coloquei com esta configuração para ser uma tabela de preços, mas em que temos então o produto e também as suas características em termos das suas imagens, as características que eu tinha e o respectivo preço. Portanto, eu ao fazer isto, automaticamente obtenho uma tabela de preços com imagens e texto formatado para realçar determinadas características, juntamente com o preço. Esta listagem, como sabem, pode sempre ser configurada. Portanto, em que eu tenho, portanto, no caso, aqui todos os campos que estão disponíveis para a listagem, como vocês já muito bem conhecem este tipo de listagem, portanto nós temos aqui todas as características do produto ou que estejam associadas ao produto, de forma a podermos incluí-las na listagem. E aqui existe também uma novidade que tem a ver com os filtros internos da própria listagem, que agora também aparecem na ficha de produto. Portanto, nós já tínhamos esta característica nas listagens de vendas e na grelha de análise, e passamos a ter isto também agora nas listagens de clientes e nas listagens de produtos. E isto torna-se bastante interessante, principalmente se nós quisermos, por exemplo, numa tabela de preços que não apareça os preços zero. Portanto, todos os produtos que estejam a zero, se calhar não me interessa que apareçam. Então eu poderei definir logo na própria listagem a dizer que quero todos os produtos cujo preço seja diferente de zero, ou maior que zero, também poderá ser. Neste caso maior que zero. Vamos por aqui, maior que zero. Ok? Vou gravar isto. Vocês provavelmente já sabem como é que funcionam mais ou menos estas listagens. E, portanto, a partir daqui, eu poderei obter uma listagem de preços desta feita já só apenas com os produtos que têm preço. E o que é interessante nestas listagens é que a partir de agora, e portanto o que é interessante também, o facto de eu ter produtos, ou aliás, estes filtros internos das próprias listagens, a grande vantagem é que eu agora chego aqui, quero uma tabela de preços, e ele já me vai sair, não tenho que pôr mais nenhum limite em relação ao próprio preço, porque
isso já está incluído na própria listagem, e quando obtenho a listagem, obtenho sempre a listagem já dos produtos que têm preço maior que zero. Portanto, esta é outra característica que também vale a pena realçar e que fica sempre, foi uma melhoria bastante interessante na própria listagem de produtos. Da mesma forma que nós vimos na listagem de produtos a galeria de imagens, no caso dos clientes, tal como já referi, também temos a galeria de imagens. Portanto, e funciona exatamente da mesma forma, em que eu tenho as imagens e ao clicar consigo obter então uma galeria de imagens que poderão ter mais ou menos imagens de acordo com aquelas que forem carregadas na própria ficha, e temos uma visualização genérica, neste caso o logotipo com as diferentes marcas. Portanto, poderemos aqui associar também várias imagens à ficha de entidades e também conseguir consultar na própria galeria de imagens. Outra situação tem a ver aqui com as observações. Portanto, também aqui nós vamos poder ter observações com texto formatado, que poderemos realçar partes do texto, mudando cores e tamanhos, e também incluindo imagens. Portanto, mais uma vez, nós temos aqui uma visualização da própria ficha da entidade muito mais agradável e permitindo realçar determinadas características que provavelmente seria muito mais difícil se fosse meramente em texto e texto sem ser formatado, sem podermos realçar essa parte. Da mesma maneira que nós temos aqui esta situação das observações e da mesma forma que tínhamos nos produtos, temos também nas fichas dos clientes ou dos produtos ou dos fornecedores, portanto, de uma forma geral, da ficha das entidades, temos exatamente a mesma situação dos tais filtros internos, portanto, que já expliquei qual é a funcionalidade dos filtros internos, e temos também a inclusão das próprias imagens. Eu vou pôr aqui só que o nome contenha demo, portanto, e vocês sabem que isto é sempre muito interessante fazermos aqui, temos a possibilidade de fazer os filtros de acordo com o que pretendemos, o que contém, o não contém, etc. E, portanto, se nós virmos aqui, temos efetivamente também texto formatado e temos o texto normal, digamos os contactos, neste caso a morada, etc. Depois temos aqui a parte das observações que nos permite então ter o texto formatado com fotografias, etc. E isto podemos então, ao fazer a sua impressão, obter uma listagem muito mais agradável da própria entidade, no caso na listagem de clientes, uma listagem bastante mais agradável do que sendo apenas texto, portanto uma leitura muito mais fácil. Ora bem, vamos deixar agora aqui a parte das fichas e vamos aqui a uma listagem que eu julgo que também, embora uma listagem muito simples, mas que é de uma funcionalidade muito grande e que agora recebeu aqui, digamos, alguma melhoria, principalmente resultante também das novas necessidades fiscais, que tem a ver aqui com as taxas de IVA. Portanto, esta listagem de taxas de IVA tem algumas características que são, sem dúvida, interessantes, nomeadamente o facto de eu poder ter os movimentos de clientes e fornecedores e desta forma conseguir obter, digamos, de uma forma imediata, quase instantâneo, qual vai ser o valor a entregar ao Estado. É uma característica que é simples, mas que é muito apreciada e que que é muito útil. Portanto, e que nós poderemos então aqui definir o que é que queremos que conste na listagem, todos os movimentos de imposto a favor do Estado, regulação. Portanto, isto aqui já pertence à versão 14.3 e que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Existe aqui, no entanto, uma novidade que é interessante, que tem a ver aqui com o agrupar os valores por NIF. Isto porquê? Porque passou a ser necessário
fazer o preenchimento portanto, dos quadros anexos, aliás, dos quadros anexos ao modelo 6 de IVA e, portanto, como tal, temos a necessidade de fazer o agrupamento de valores, principalmente no caso das notas de crédito, de créditos por valor, portanto, fazer o agrupamento por NIF, de forma a fazer esse mesmo preenchimento dos quadros anexos ao modelo 6 de IVA. Portanto, esta foi também uma das características que me pareceu importante realçar nesta versão. Vamos entrar agora aqui numa outra situação que tem a ver com os recursos humanos. Eu vou falar apenas aqui em algumas características e existem muitas outras características da própria versão e que estão nos diferentes módulos que não vão ser faladas, que poderão eventualmente ser faladas noutra situação ou noutras sessões, mas para já não cabia tudo neste webinar e como tal eu selecionei apenas algumas. Eu realço que há inclusivamente outros módulos que poderão ser muito interessantes, nomeadamente controle de produção, etc., que não vamos falar e que são módulos novos e que poderão depois aparecer noutras oportunidades, poderei falar sobre eles. No caso concreto vou falar então aqui de recursos humanos e algumas melhorias que sofreu aqui o recursos humanos. O recursos humanos, portanto, é um módulo que faz o tratamento fiscal e administrativo de todos o processamento de salários, mas tem um pouco mais que isso. Portanto, temos a possibilidade de acrescentar algumas outras informações que são muito interessantes e, portanto, fazer o histórico do próprio colaborador, etc. Eu vou só aqui realçar duas situações que eu acho que também, de alguma maneira, representam a forma de movimentar que passou a estar presente, neste caso nos recursos humanos, mas que é muito interessante e é muito intuitivo. Se nós formos aqui, eu não, por acaso não tenho demo, acho que é ok. Ok, eu ao fazer a visualização do meu colaborador, neste caso, como é óbvio, já sabemos, isto é uma entidade também, portanto passamos a ter aqui a possibilidade de incluir imagens, já tínhamos a possibilidade de incluir a fotografia, portanto tudo isso já estava disponível e passamos a ter aqui também a visualização gráfica das férias marcadas. Eu, na verdade, não sei qual foi o utilizador, aliás, o colaborador que utilizei para este tipo de situação, porque eu já tinha aqui as férias carregadas e, portanto, de alguma forma evitava estar a carregar novamente as férias. Mas, portanto, basicamente, o que é isto? Eu tenho aqui, portanto, o colaborador que, de alguma forma, me permite, neste caso, fazer a marcação de férias de uma forma muito intuitiva, através de um calendário. Eu poderei chegar aqui e dizer que em março, por exemplo, no dia 11 de março, o colaborador vai marcar 10 dias de férias. Portanto, eu digo-lhe que pretendo marcar 10 dias e ele imediatamente vai contar 10 dias úteis para a respectiva marcação de férias. Esta marcação torna-se então muito fácil de utilizar porque inclusivamente já temos aqui os dias marcados e também ele tem em conta os feriados que estejam, digamos assim, portanto, dentro do período que eu pretendo gozar. Nesta altura, ele diz-me que temos 20 dias marcados, portanto, ainda tenho a possibilidade de marcar mais, mas também me permite fazer a marcação de férias gozadas, o que, de alguma maneira, me torna gozadas, e já agora também que estão marcadas, que é para saber o todo. Portanto, neste caso, e só estas é que estão marcadas, mas também. Portanto, eu de uma forma relativamente simples, consigo marcar aqui as férias
tendo em atenção não só os dias úteis, e os dias úteis considerando todos os feriados que estão associados. Este carregamento dos feriados, portanto, eventualmente vocês até já conhecem, portanto, é um carregamento automático que ele faz, que é possível fazer no início de cada ano, em que temos os feriados correntes, digamos os feriados nacionais, resta apenas depois marcar o feriado, no caso o feriado municipal, que aí obviamente será por cada um dos municípios. Mas portanto, como vemos, é muito fácil de nós fazermos a marcação de férias com um processo destes. Esta marcação de férias passa também a estar disponível em formato de planning, o que é, sem dúvida, muito fácil e interessante de visualizar. Portanto, nós aqui neste planning poderemos visualizar todos os utilizadores, no caso todos os colaboradores, com as respectivas marcações de férias e com as respectivas férias que já foram gozadas. Inclusivamente, aqui também em termos de planning, é possível nós fazer ajustes na marcação ou mesmo fazer as marcações. Portanto, eu se chegar aqui, por exemplo, este utilizador Nádia, posso perfeitamente fazer então aqui um novo evento que me vai permitir marcar férias, férias gozadas e não, aliás, gozadas sem terem sido previamente marcadas, etc. Portanto, tenho toda essa possibilidade de criar também, logo diretamente aqui, essa situação de marcação de férias e poder depois, inclusivamente, fazer o respectivo ajuste. Reparem que é extremamente simples de fazer esta movimentação. Esta movimentação, portanto, como já vimos, temos aqui todos os eventos que estão nesta altura disponíveis. Estes eventos que estão disponíveis têm a ver com as férias. Contudo, existe uma tabela que me permite também marcar outro tipo de eventos. Portanto, se, por exemplo, o colaborador esteve de baixa, se o colaborador foi, ou até inclusivamente, poderei utilizar isto para para controlar determinados projetos, e, portanto, associar um determinado colaborador a um projeto. Isso depois é possível, uma vez que temos uma tabela em que poderemos aqui acrescentar, digamos assim, eventos para o próprio planning. É uma forma extremamente intuitiva de trabalhar e a parte das férias, e não só, como vimos, portanto, outros eventos, diretamente no planning, que depois, como é óbvio, poderei imprimir e trabalhar em termos de impressão, ter os diferentes colaboradores num único mapa. Este planning, neste caso, estou a ver aqui o mês de fevereiro, mas tenho todos os meses, portanto, de uma forma muito simples, poderei então aceder a todos os meses e a toda a planificação que foi feita ou que está a ser feita em termos genéricos da própria, das férias, etc. Esta característica também tem a ver, como é óbvio, com o mapa de férias. Este mapa de férias, como vocês sabem, é obrigatório a fixação até abril, se não me engano. Então nós poderemos aqui, com base nas marcações que foram feitas, ou no calendário, portanto na ficha do colaborador, no calendário que está associado à ficha do colaborador, ou através do planning, todos estes movimentos, tanto de um lado como no outro, passam a estar então disponíveis aqui no mapa de férias. Portanto, desta maneira obtemos imediatamente o mapa de férias para fazer a sua fixação e portanto, estava eu a dizer que estes mapas, portanto, é muito fácil voltar a colocar aqui a informação dentro do mapa de férias para a fixação. Ora bem, vamos fazer agora aqui a parte dos documentos, que eu acho que é muito interessante também termos os documentos, ver como é que isto funciona em termos dos documentos.
Aqui, os documentos de clientes e de fornecedores, etc., temos uma série de melhorias que são extremamente interessantes. Uma delas começa por eu, ao consultar um documento, e portanto esta é uma característica que também foi sugerida por um utilizador, ao utilizarmos aqui, portanto, um documento, ou ao visualizar um documento, temos logo a possibilidade de obter informação adicional acerca das linhas dos documentos. Esta informação adicional, no caso concreto, está aqui portanto, os armazéns e as respectivas existências em cada um dos armazéns, no caso só tenho um, mas poderíamos ter cá outro tipo de informação que estivesse associada aos produtos que constam da linha do documento. Poderá ser, neste tipo de situação, poderá ser muito útil, principalmente se estivermos a falar em orçamentos, se estivermos a falar em encomendas, etc. Portanto, neste caso, temos a possibilidade então de colocar informação adicional quando passamos o rato nas linhas do documento, portanto, que também é uma nova característica e que julgo que poderá ser também interessante. Agora vamos ver ao fazer o próprio documento. Nós vemos há pouco que tínhamos então nos produtos, eu vou fazer aqui uma fatura, isto não tem... Okay. Vou fazer aqui uma fatura e neste caso concreto colocar aqui um produto, ou seja, por exemplo este. Reparem que eu fui buscar o produto da mesma forma como já ia buscar, contudo temos aqui já a informação adicional que vai aparecer no próprio documento e que, como já vimos há pouco, temos então a possibilidade de, no próprio produto, definir se queremos ou não que a descrição do produto passe para o documento. Neste caso concreto, estava definido que sim, passar para o documento, e obtemos aqui imediatamente a descrição do produto e a respectiva imagem que está na descrição do produto. Eu, ao adicionar esta linha e fazer a respectiva impressão, este documento passou a constar, ou neste documento passou a constar também a descrição do produto. Reparem como se torna muito mais agradável e mais intuitivo, por assim dizer, a leitura deste documento. Principalmente se eu estivesse a fazer um orçamento, etc., com muita facilidade eu posso pôr aqui características que sejam que queira realçar no documento, bem como as próprias imagens que queira realçar neste mesmo documento. Portanto, poderei passar então a ter linhas que são gráficas no próprio documento. Da mesma forma, tenho também a possibilidade de as observações do próprio documento passarem a ser também gráficas. Portanto, não só as linhas poderem conter elementos gráficos e de texto formatado, mas também a possibilidade de, no caso, as observações do documento poderem conter texto formatado. Este texto formatado, como já podem ver, e esta é uma barra que acompanha todos os textos formatados, poderemos então alterar o tamanho da letra e também a sua cor e realçar da forma como muito bem entendermos, mais ou menos como estão habituados nos processamentos de texto RTF que estão disponíveis e, portanto, aqui poderíamos inclusivamente acrescentar depois uma imagem, etc. Portanto, temos essas possibilidades. E este texto aqui, no caso concreto, irá também ser disponibilizado no próprio documento
neste caso, no final do documento, no lugar das observações, temos então as observações que sejam colocadas no próprio documento. Uma outra característica que é muito interessante tem a ver com o facto de nós podermos ter nas observações, ou melhor, na descrição dos produtos, podermos ter então aqui, digamos assim, um texto que seja depois interpretado pelo próprio documento, de forma a podermos ter variáveis no documento. Neste caso é assim, se eu chegar aqui e colocar este documento, eu tenho aqui que, aliás, este produto, tenho aqui que este é um livre acesso ao recinto, isto não interessa muito, e foi criado essencialmente para demonstrar esta característica que tem a ver com este tipo de situação aqui nas observações. Poderá não fazer grande sentido e depois cada um de vocês vai encontrar uma utilidade para esta característica que eu vou falar, porque o que eu tentei aqui foi incluir todas as opções dentro das descrições e, portanto, provavelmente nos exemplos, ou aliás nas aplicações práticas que vocês vão fazer desta característica, vão apenas utilizar uma ou outra variável. Então, a ideia é esta. Nós temos um produto e na descrição podermos aqui colocar várias variáveis que são depois substituídas dentro da própria descrição. Isto é, eu tenho aqui o livre acesso para, e depois tenho aqui entre parênteses, número de pessoas. Estou-lhe a dizer que este número de pessoas é um número e, portanto, o livre acesso para o número de pessoas é válido até, e depois tenho aqui a validade, que é uma data, e sempre que o circo esteja na cidade de Viseu, neste caso na cidade. Portanto, e vamos aqui preencher. Ou seja, eu deixei aqui espaços para depois poderem ser preenchidos no documento. Vamos ver como é que isto funciona. Que talvez entendam melhor a própria característica. Isto é, eu ao chegar aqui, documento, demo, um qualquer, não é importante, e vamos agora aqui. Ora bem, como viram, eu do outro lado defini então um texto e defini uma série de variáveis que estavam contidas dentro desse texto. Desta forma, essas variáveis, na altura em que eu estou a fazer o documento, são interpretadas, portanto, aquele texto é interpretado e transforma aquilo em variáveis. E, como viram, eu tinha lá que este livre acesso era acesso para, ou era válido para X pessoas, e aqui ele procura-me qual o número de pessoas. Ao colocar aqui o número de pessoas, portanto, tenho aqui logo os facilitadores habituais, que também foram alterados nesta versão. Portanto, temos novas formas. A calculadora foi alterada, o calendário foi alterado, portanto, de uma forma muito mais leve e mais fácil de utilizar. Portanto, mas estava eu a dizer que temos logo os facilitadores. No caso, temos uma calculadora que está associada a um campo numérico, porque eu disse lá atrás que aquilo era um campo numérico. E depois temos a validade, que é um campo data, e como tal temos depois o respectivo calendário também associado ao campo data. Portanto, de uma forma extremamente simples, eu poderia aqui definir qual era a minha validade, colocava cá, por exemplo, para a cidade de Viseu, e obtínhamos então aqui que este livre trânsito, eu ao fazer a respectiva impressão, vou obter um descritivo deste género. O livre acesso para 2 pessoas é válido até 2014-05-15, que foi a data que eu lá coloquei, sempre que o circo esteja em Viseu. Obviamente que o texto que está aqui não fará grande sentido provavelmente para nenhum de vocês, mas vocês em cada uma das situações vão ver que poderá ser útil em determinados produtos, em determinadas descrições, poder fazer então a macro substituição das variáveis para
depois serem interpretadas e carregadas dentro do próprio documento. Acho que é uma característica que vai ser muito útil também para vocês num ou noutro produto, numa ou outra situação. Uma das características que também foi sugerida por um utilizador tem a ver com o facto de, no caso, eu vou ver se tenho aqui um documento, por exemplo. Neste caso concreto, quando temos vários documentos, ou vários produtos num único documento, ou temos várias linhas, melhor dito, o que é que acontece? Nós temos aqui sempre a possibilidade de fazer a ordenação dos diferentes campos do próprio documento, da tabela dos documentos. Acontece que, principalmente quando estamos a lançar, por vezes, se não tivermos o cuidado de posicionar o cursor corretamente, poderemos já estamos a escrever diretamente aqui e, portanto, quando nós nos apercebemos, já temos isto alterada a forma de ordenação da própria tabela. Portanto, já não está a ordenação pela qual foi inserido, mas sim temos então uma ordenação diferente. O que acontece é que, muitas das vezes, uma característica que é interessante, porque nos permite, por exemplo, pesquisar nas linhas um determinado nome ou um determinado contexto, um determinado texto, melhor dito. Portanto, uma característica que por si poderia ser boa, pode tornar-se então uma desvantagem porque nos altera a ordenação e a forma como está apresentada a informação. Para evitar este tipo de situação, nós então colocamos mais uma das parametrizações que pode ser feita pelo próprio utilizador, e portanto fica associada ao utilizador, colocamos a possibilidade de ele ativar em cada uma das tabelas da aplicação a possibilidade de se tornar pesquisável ou não. Portanto, se eu não quiser que me apareça esta informação, posso, pura e simplesmente, dizer que não é pesquisável. E então aqui já não consigo nem alterar este tipo de situação, nem escrever dentro do título. Esta parametrização, como disse, é feita por utilizador e é feita tabela a tabela. Portanto, isto está disponível em todas as tabelas e portanto, esta parametrização é feita para esta tabela, mas não afeta outras tabelas. Portanto, eu se for aqui à minha ficha de produto, por exemplo, eu vou, nesta tabela, continuo a ter cá a minha ordenação. Claro que também posso dizer que afinal não quero isto pesquisável. Portanto, e em qualquer altura posso dizer não quero isto pesquisável e depois voltar a pôr pesquisável quando eu quiser. Portanto, é mais uma característica que vai também ajudar a tornar o ambiente da própria aplicação mais adaptado ao utilizador. Portanto, cada um dos utilizadores pode ter, de alguma forma, o ambiente e a aplicação formatada de acordo com aquilo que pretende. Eu há pouco fiz um documento e não chamei a atenção para uma situação que tem a ver com uma obrigatoriedade legal. Eu, ao fazer aqui o documento, eu não sei, bom, não interessa, qualquer. Eu, ao fazer um documento, nesta altura, ou melhor dito, ao imprimir um documento, não era este documento certamente, porque não interessa, vamos pôr aqui um que seja este aqui. Okay. Portanto, eu, ao imprimir um documento, passei a ter aqui o número único. Este número único é uma obrigatoriedade legal, ou seja, passou a ser obrigatório desde o dia 1 de janeiro, de realçar que isto foi publicado no dia 24 de dezembro, portanto é sempre interessante ver com que antecedência isto é publicado para depois ser aplicado, mas portanto, a partir do dia 1 de janeiro é obrigatório em todos os documentos fiscais aparecer o número único. O número único tem a ver com o quê?
tem a ver com uma formatação que seja coincidente em todos os sistemas. Faz sentido, porquê? Porque cada sistema faz o seu tipo de numeração. E, portanto, eles aperceberam-se que às tantas tínhamos vários tipos de numeração e, portanto, cada programa tinha o seu tipo de numeração e que eles tinham alguma dificuldade em depois identificar quais eram os elementos dessa mesma numeração. Por isso mesmo, obrigaram a que contivesse o número único do documento. Este número único tem uma formatação própria, tem uma formatação que não se pode alterar, portanto, tem que ter a série com a barra e depois o número, portanto isto passou a estar em todos os lados. Acontece que este número único poderia passar a ser o número do documento. Como vemos, há aqui uma ligeira diferença entre a forma de apresentar, de nós apresentarmos o número do documento e o próprio número único. Nós optamos por não substituir a numeração porque já temos, portanto, vocês já estão habituados a este tipo de numeração, em termos de pesquisa, utilizam este tipo de numeração e, portanto, a sequência já está a ser colocada a esta. Neste caso concreto, optamos então por, digamos assim, satisfazer uma obrigatoriedade local, colocando o número único cá abaixo na própria assinatura do documento. Também passou a estar aqui o código AT no caso dos documentos de transporte. No caso dos documentos de transporte, o código AT, que anteriormente estava aqui na exposição, passou a estar aqui em baixo em destaque. Neste caso concreto, portanto, temos aqui o número único que vai ser, de alguma forma, um espelho deste, digamos assim, formatado de uma maneira diferente, que obedece às regras que eles impuseram em termos do próprio, portanto, em termos legais. Portanto, em termos legais impuseram este tipo de formatação, que tem a ver um pouco com a formatação que vai para o SAFT. Portanto, esta é também importante. Agora, existem aqui algumas funcionalidades em termos da própria impressão e pré-visualização. Estou a ver que já estou a ficar um pouco atrasado, mas que tem a ver aqui com algumas funcionalidades que podem ser interessantes também, mas que vou passar à frente, mas que, por exemplo, só deixar aqui esta da marca d'água, em que eu posso pôr, por exemplo, dentro do documento, uma marca d'água, vamos pôr aqui uma, e aparecer logo o duplicado no próprio documento. Quando eu imprimiria este documento, apareceria a dizer que é duplicado. Poderá ter algum interesse. Vamos entrar agora numa outra característica que vocês já viram a funcionar, que tem a ver aqui com, primeiro, aquela apresentação que foi feita no início, e eu fiz questão de colocar isto nesta nova característica, e por outro lado também este slide que aparece aqui no fundo do ecrã, no desktop. Ora bem, como vocês se recordam, aqui tínhamos uma imagem estática que tinha pouco significado, mas que era apenas uma imagem. Então, nós damos uma nova vida, digamos assim, a esta área de trabalho. Sempre que o utilizador está a trabalhar, ou quando entra na opção, quando sai da opção, vai ter acesso a esta área de informação, portanto, à desktop. E aqui nós poderemos fazer uma série muito grande, uma diversidade bastante grande de opções que podemos ter aqui. Podemos, por exemplo, ter um desktop configurável, que é como temos aqui, e que a configuração é relativamente simples. Nós, se formos no caso, onde é que temos isto? Já estou no lugar errado, clientes e tabelas. Ok. As configurações auxiliares, temos aqui, por exemplo, a configuração do próprio dashboard, que nós chamamos então o dashboard, que é, neste caso, o dashboard do colaborador, em que, de uma forma relativamente intuitiva, poderemos ver como é que isto funciona. Ou seja, nós temos aqui esta configuração a dizer que, no início, ele vai executar este gráfico de vendas, e depois já vamos ver o que é o gráfico de vendas, o gráfico de objetivos,
e também estas mensagens que são de textos RTF. Estes textos RTF vão permitir, por exemplo, nós passarmos aqui, se virmos, temos aqui o gráfico de vendas, que temos também, quando ele passar, um dashboard com um conjunto de vários gráficos, portanto, que nós poderemos então configurar aqui, e é isso que estamos aqui, e temos aqui um texto formatado, não é? Em que é um texto, neste caso está a aparecer aqui a missão da própria STSL. Qual é a vantagem disto? Nós podemos então passar para o utilizador, para o colaborador que está à frente do computador, uma série de informação que é extremamente importante, ou poderá ser muito importante para, digamos assim, a vida da empresa. Por exemplo, a missão da empresa, mas pode ser também os objetivos da própria empresa, a evolução de vendas, a evolução da tesouraria, a evolução dos resultados nominais da própria empresa, etc. Portanto, temos uma série de possibilidades em termos de gráficos que podemos colocar no tal dashboard, no desktop. Depois podemos juntar vários gráficos e basta para isto dizer qual é o tamanho e onde é que o queremos colocar. E, portanto, de forma a obtermos um dashboard partilhado, portanto, com várias informação, com informação variada dentro de um único ecrã, portanto, que é o caso deste slide que vem agora a seguir. E podemos também ter a evolução, não é deste, é do próximo, e podemos ter então também a possibilidade de fazer isso, que é este caso. Temos aqui toda a informação referente à empresa, portanto, que é construído através daquela situação de juntar várias informação, e aqui esta informação pode ser então gráficos ou então também texto com imagens ou a conjugação de várias situações, inclusivamente podemos ter imagens, texto e depois termos um gráfico que faz parte da própria imagem. Eu, para explicar melhor este gráfico, eu vou só, e porque já estamos um pouco mais atrasados, vamos só ver aqui quais são os diferentes gráficos que temos aqui disponíveis, porque, na verdade, poderá ser interessante termos uma ideia mais concreta do que é que temos aqui. Temos, por exemplo, neste caso concreto, e portanto, uma característica que é muito importante é que isto é configurado por utilizador. Portanto, por cada um dos utilizadores eu posso ter uma informação diferente. Por isso mesmo é que eu saí e voltei a entrar com outro utilizador para que, em vez de ter a informação a passar, passei a ter então aqui uma informação fixa com o dashboard para eu poder explicar quais são os diferentes gráficos e o que é que contém cada um destes gráficos. Mas, portanto, como estamos a ver, isto é configurado por cada utilizador, ou grupo de utilizadores. Portanto, nós iríamos ter uma informação para os comerciais, uma informação para o administrativo, uma informação para quem está na tesouraria, etc. Uma informação para o administrador, etc. Portanto, poderemos ter informações diferentes para cada um dos grupos de utilizadores. Então, podemos ter então aqui este gráfico que me diz a evolução das vendas. Esta evolução das vendas é as vendas do ano corrente. Do ano corrente, quando estamos a falar do ano corrente, é 12 meses, não é propriamente o ano corrente. É os últimos 12 meses. Neste caso, desde fevereiro do ano passado até fevereiro deste ano. Isto aparece aqui as vendas e a margem destas mesmas vendas, portanto, as margens brutas das vendas. Depois temos a flutuação das vendas em relação ao ano anterior. Isto é, eu estiver aqui a ver, por exemplo, aqui estes valores não estão obviamente bem, mas se estiver a ver aqui, por exemplo, que em novembro, portanto, foi ultrapassaram as vendas do ano anterior. Em contrapartida, em julho, as vendas ficaram aquém das vendas de 2000, neste caso estamos a ver 2013, 2012. Portanto, temos sempre as vendas do ano anterior, do ano que lhe antecedeu a esta informação, e temos depois aqui a verde as perspectivas ou os objetivos que temos para cada um dos meses. Portanto, num único gráfico, que é o gráfico de evolução de vendas,
conseguimos saber as margens, as compras, as vendas do ano anterior e as vendas que estavam previstas ao longo do ano. Portanto, num único gráfico conseguimos ter muita informação. Temos depois aqui um outro tipo de gráfico que é... e depois temos aqui ainda, em cima, os objetivos. Portanto, os objetivos para fevereiro eram 50 mil e, neste caso, tenho 2.400, portanto, ainda estou muito longe e isto iria aparecendo aqui a barra à medida que iria sendo feita o seu preenchimento. De realçar que este gráfico e todos os outros gráficos, nós, portanto, podemos configurar naquele dashboard, como eu mostrei há pouco, qual é o tempo de refrescamento. Portanto, ou seja, nós poderemos dizer que isto faz o refrescamento hora a hora, ou então uma vez por dia. Não faz sentido fazer isto minuto a minuto, porque não estamos a fazer vendas minuto a minuto, mas poderá ser feito hora a hora, ou dia a dia, etc. Depende também do volume da informação que tivermos. E está feito de forma, com o algoritmo, a minimizar, digamos, um impacto que isto possa ter na base de dados, a recolha destes dados. De forma a que, primeiro, os dados, uma vez recolhidos, são guardados já na forma que vai ser apresentada e, portanto, para evitar estar a recolhê-los novamente. Isto por um lado. Por outro lado, se nós tivermos 50 utilizadores em que utilizam todos eles o mesmo gráfico, esse gráfico é apenas feito uma única vez e, portanto, todos os outros utilizadores não vão já recalcular o gráfico, mas vão utilizá-lo. Portanto, isto tem um impacto muito baixo na própria base de dados. E, por outro lado, também está feito, em termos de, digamos que é lançado um processo de muito baixa prioridade, de forma a não ter impacto no próprio, digamos, na própria aplicação que está a ser corrida pelo utilizador. Voltando atrás. Portanto, só veio a dizer, este gráfico já expliquei. Este é um gráfico de objetivos, que basicamente eu tenho um objetivo e depois vou acompanhando a que distância, digamos assim, quanto me falta para atingir esse objetivo, se estou perto ou se estou longe. Isto poderá parecer que não é muito relevante, mas havendo objetivos, as pessoas sabem qual é a meta e, portanto, mais facilmente conseguem lá chegar. Este gráfico, que aqui aparece em branco, mas que na apresentação que passou no início tinha valores, tem a ver com o gráfico portanto, de resultados nominais, que tem a ver com a contabilidade. Ou seja, vai-me aparecer aqui a evolução ao longo dos últimos 12 meses. Eu não consigo ter isto aqui por uma simples razão, porque tenho a data já de 2014 e não tenho dados ainda em 2014. Portanto, teria que ter em 2013 para ter alguns dados. Mas, portanto, estava eu a dizer que aqui tem a ver com a contabilidade e tem a ver com o ano fiscal, em que nos permite comparar as receitas com as despesas e a variação das existências. Portanto, para termos o resultado real, apenas nos faltam aqui o imobilizado e, portanto, a depreciação das existências, etc. Portanto, algumas regularizações que são feitas no final do ano. Tudo o resto, poderíamos ter logo de imediato uma percepção de qual é a evolução do próprio negócio, da empresa. De forma a que temos todas as despesas, todas as receitas e também a variação de existências. A variação de existências que tem a ver, no caso, com as existências, com o inventário que está feito na parte comercial, portanto, onde eu tenho registado todos os movimentos de inventário. Finalmente, temos aqui um mapa de tesouraria, ou aliás, um gráfico de tesouraria que tem a ver com a evolução previsível do saldo de tesouraria, onde aqui também são incluídos os movimentos recorrentes, portanto, qualquer movimento que seja recorrente, um leasing, etc., os movimentos recorrentes, os movimentos previsíveis, que têm a ver com cheques pré-datados que eu tenho, letras, etc., e também os movimentos prováveis. Os movimentos prováveis têm a ver com as cobranças prováveis que eu vou fazer e os pagamentos prováveis que eu vou fazer.
Estes prováveis têm em conta, portanto, para sabermos as datas destes movimentos, portanto, de cada um dos movimentos, vamos ter em conta qual é a entidade e qual é o seu prazo de pagamento médio. Portanto, cada uma das entidades, cada um dos clientes, cada um dos fornecedores, portanto, tem um determinado prazo de pagamento médio e eu, ao emitir um documento para uma entidade ou para um cliente que em média paga a 90 dias, ele automaticamente vai ajustar este documento para ser recebido a 90 dias. Portanto, temos um valor provável de recebimento que vai depois ser incluído na previsão do saldo de tesouraria, que está depois aqui refletido neste gráfico. Havia mais várias outras situações que eu ainda gostaria de falar, mas já estamos bastante atrasados. E também, como eu já referi, principalmente dizer que existem outros módulos que não foram aqui falados, mas que estão disponíveis e que seria interessante, nomeadamente controle de produção e também vai aparecer, assim ainda não está concluído, um módulo de dashboard que basicamente vai permitir depois configurar de uma forma muito mais específica alguns destes gráficos que podem ser obtidos depois em termos do próprio desktop ou então numa aplicação à parte. Vou então responder aqui duas outras perguntas que havia aqui e que eventualmente pode ter interesse para toda a gente. Ora bem, sim, está aqui no Coelharia, estou a procurar se esta funcionalidade, portanto estamos a referir a interpretação das variáveis, se esta funcionalidade passa também para a construção de documentos em PDA. Nos PDAs não temos esta funcionalidade, não. Nos PDAs existem algumas novas funcionalidades que apareceram na descrição, portanto, aliás, na apresentação inicial, que não tenho aqui assim de imediato, mas uma delas tem a ver com a possibilidade, e isso vai de encontro a uma sugestão vossa, exatamente, com a possibilidade de nós descrevermos no próprio documento, podemos fazer descrição, ter produtos descritivos. Não é uma interpretação, tal como é feita aqui, das variáveis, mas podemos descrever nas linhas dos documentos dos PDAs, portanto, da parte da mobilidade. Da IPROM, se é uma obrigatoriedade fiscal, o número único deve constar nas outras versões. A partir do dia 1 de janeiro passou a ser obrigatório constar o número único, seja qual for a versão, tem que passar a ser, aliás, tem que passar a constar o número único em todos os documentos. Pois, as versões anteriores do WinWork, obviamente, terão que ser atualizadas. Não vai ser alteradas as versões anteriores. Nós temos sempre uma única versão que alteramos, que é a última. Portanto, para que apareça, terão que ser atualizados para a nova versão do WinWork. Portanto, não vai ser alterado numa versão anterior, porque senão aí passávamos a ter dois WinWorks diferentes, o que não faria grande sentido. Estava aqui a procurar, Sr. Jorge Simões, a partir de quando é que fica disponibilizada a atualização. No final desta apresentação, é-vos pedido um pequeno feedback da própria apresentação, das características, etc., e de como é que decorreu, se decorreu bem, se tiveram problemas, etc. E depois, no final, depois de preencherem isso, são automaticamente redirecionados para um formulário de inscrição para as atualizações. Portanto, estas atualizações ficam disponíveis a partir de hoje, estão disponíveis. Também vai ser enviado um mail a dizer, portanto, com um link exatamente para esse formulário de registro das atualizações. Vou enviar para todos os clientes. Móveis Grão Vasco. Nas listagens de preço de produto, no Starter, dá para colocar imagens. Esta possibilidade pode ser feita no Starter. Okay. Definição de... Ora bem, tanto a parte das imagens como a definição de variáveis está disponível no Starter. Quanto à questão do dashboard, sim senhora, também está disponível, mas mais limitado. Ou seja,
apenas tem um gráfico de vendas e não tem a possibilidade depois de incluir imagens e texto e não tem a possibilidade, por exemplo, da evolução das vendas. É um gráfico de vendas, portanto, digamos que é um pouco mais limitado. Agora, o restante, a questão de colocar imagens e a interpretação das variáveis, sim senhora, está disponível também na versão starter do InWork. Saraiva Irmão, sim senhora, portanto está a procurar se um número único vai aparecer nas faturas de PDA, sim senhora, portanto passou a ser obrigatório e vai passar a estar também nos documentos do PDA, bem como nos documentos do InSales, portanto da parte de venda, etc. Sim senhora, vai passar a constar também. Sr. José Santos, procura se terá que ser feito algo no portal das finanças para esse número constar na fatura. Este número, não é necessário fazer nada, não é necessário fazer registro nenhum. Este número basicamente é o quê? É o número do documento formatado de acordo com o que eles pretendem, com uma formatação que eles impuseram agora, digamos assim, que de alguma forma já era uma formatação que existia no envio dos documentos para a SAFT. O que eles puseram foi a obrigatoriedade de colocar esse número no documento, de forma a que, quando eles estão a fazer, por exemplo, uma fiscalização, facilmente consigam identificar qual é o documento que depois vai estar registado lá no SAFT. Não é necessário fazer nenhum registro nas finanças e isto vai passar a ser impresso automaticamente no próprio documento, sem ser necessário absolutamente mais nada. Suponho que respondi a todas as questões. Espero que tenha chegado em boas condições e que tenham entendido de uma forma pelo menos genérica das características. Claro que vamos continuar a estar disponíveis para esclarecer todas estas questões que possam surgir em relação a isso. Muito obrigado então. Até uma próxima oportunidade.